Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas. Lucas, no capítulo 1. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre vencendo a incredulidade. Eita, meu Deus, olha aí. Vencendo a incredulidade. Eu não sei se você já esteve em uma situação onde você precisou orar e crer em uma intervenção de Deus na sua história. Eu não sei quantos aqui já precisaram esperar um tempo para obter uma promessa da parte de Deus. Alguém? Alguém aqui? Já teve que esperar um tempo, orar um tempo específico, né? Para receber uma promessa da parte de Deus. Agora, é interessante quando a gente fala sobre espera, porque ninguém gosta de esperar. Gente, alguém aqui gosta de esperar? Você que está em casa, eu tenho certeza que você não gosta de esperar, né? Nós não gostamos de esperar. Dizem que depois que criou o micro-ondas, ninguém quis esperar mais nada. Todo mundo quer tudo em 30 segundos, tudo rápido, né? E nós de fato não gostamos de esperar. Mas principalmente quando nós temos que esperar por algo que nós não temos a capacidade de agilizar. É tão difícil, é tão desafiador quando nós esperamos por algo que nós não temos o poder, a capacidade de agilizar. Se você espera por alguém, não sei se você já teve uma situação, você estava esperando uma pessoa e você conseguiu ligar para ela e falar: fulano, estou te esperando, está atrasado. Mas e quando nós esperamos por algo que nós não temos a capacidade de agilizar? Aí é diferente. Quando nós esperamos por algo que somente Deus pode fazer, é desafiador para nós, é desafiador orar, é desafiador continuar crendo, é desafiador continuar perseverando. E tem um texto de Isaías que me chama a atenção, porque fala de um aspecto da parte de Deus que nós normalmente ignoramos. Isaías 64 vai falar sobre o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós normalmente, quando falamos sobre espera, nós nos cansamos, nós nos frustramos, porque nós esquecemos do Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. No fundo, nós estamos tão acostumados a fazer as coisas do nosso jeito, o tal do jeitinho brasileiro, né, gente? Não, a gente dá um jeito. Mas deixa eu falar uma coisa, não tem como a gente dar um jeitinho em Deus, porque quando Deus nos fala algo, tem a ver com a vontade dEle, com o tempo dEle, e não tem como a gente dar um jeitinho em quem Deus é. Mas uma coisa nós precisamos entender, que quando Deus promete, Deus já está trabalhando para fazer cumprir aquilo que foi falado aos nossos corações. Mas nossa mania de querer dar um jeitinho revela uma característica, ou melhor, uma mentalidade que nós carregamos ainda, que é a mentalidade da lei. Onde nós achamos que por meio de obras, onde nós achamos que por meio do nosso esforço, por meio do nosso serviço, nós vamos fazer com que Deus nos achegue a nós, ou fazer com que a vontade dEle seja estabelecida sobre nós. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós estamos em uma aliança superior. E hoje não é mais por meio de obras para que ninguém se glorie. Então não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, tem a ver com aquilo que Cristo pode fazer por mim e por você. E como é difícil lidar com a graça de Deus, não é verdade? Porque a graça de Deus nos coloca para descansar. Ele nos faz promessa e fala assim: filho, descansa. Alguém aqui comigo essa tarde? Ele te faz promessas e te diz assim: filho, descansa. Descansa, porque sou eu quem vou fazer cumprir aquilo que eu te prometi. Sou eu quem vou fazer cumprir aquilo que eu coloquei no teu coração. Descansa. Tem uma canção, gente, eu acho que é uma das canções mais difíceis de viver, que diz assim: não tenha sobre ti nenhum trabalho qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse é o nosso trabalho, é descansar no Senhor. E muitas vezes o Senhor nos leva a esse lugar onde nós precisamos confiar única e exclusivamente na ação e na intervenção dEle. E quando nós falamos sobre essa realidade, teve um casal na Bíblia que não tinha mais recursos para fazer cumprir aquilo que Deus prometeu.
Teve um casal que não tinha mais a capacidade de fazer com que o seu sonho acontecesse. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história desse casal temente ao Senhor, que foi conduzido a um lugar de espera, onde eles necessitavam de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Eu não sei como está o seu coração essa tarde. Eu não sei o que te trouxe aqui essa tarde. Eu não sei quais são as causas ou as necessidades que te cercam. Eu não sei para você que está aí nos assistindo. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa de uma intervenção da parte de Deus. Mas eu sei que hoje, essa tarde, o Senhor quer falar e quer ministrar ao seu coração. É por isso que hoje nós vamos falar sobre vencer a incredulidade. Lucas, no capítulo 1, você que abriu, acompanha aí comigo. A palavra de Deus diz assim: nos dias de Herodes, o rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, o turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E acontecendo que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele, e o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você lhe dará o nome de João. Versículo 14: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e adiante do Senhor no espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência, dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como eu terei certeza disso? Pois eu sou velha, minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. E o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava por sinais e permanecia mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Feche seus olhos, deixa eu orar rapidamente. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que poder é liberado sobre as nossas vidas quando a tua palavra é ministrada. E Pai, essa tarde nós não queremos só ouvir mais uma pregação. Nós queremos ser tocados pela tua palavra. Nós queremos ser tocados por essa palavra viva, ativa e transformadora. Por isso nós te pedimos, e eu peço ao Senhor, fale de forma pessoal, de forma personalizada essa tarde a cada coração. Pai, que a mesma presença que nos envolve essa tarde possa tocar cada casa, possa tocar cada coração, cada pessoa que está aqui presencialmente nos assistindo. Fale aos nossos corações. Esse é o nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lucas nos conta a história de um sacerdote chamado Zacarias, que viveu no tempo de Herodes. Zacarias e a sua esposa Isabel. Isabel era uma das filhas de Arão. E eles não eram qualquer casal. A palavra vai dizer que eles eram um casal que eram tementes ao Senhor. Eles eram um casal que estavam ali servindo ao Senhor de forma irrepreensível.
E quando nós falamos sobre Zacarias e Isabel, era um casal que conhecia as leis do Senhor. Um sacerdote era aquele que conhecia as leis, instruía o povo de Deus. Ele conhecia as leis, ele conhecia quem Deus era, ele conhecia o caráter de Deus. E essa passagem fala de um homem que em um dia comum, a palavra vai dizer que coube por sorteio o dia dele servir, né? Foi o dia da escala de Zacarias. Foi o dia que Zacarias foi escolhido para servir em um dia comum ali no tabernáculo. E a palavra vai dizer que naquele dia comum, um dia simples, quem sabe, talvez, não sei, uma tarde de terça-feira, 3 da tarde, eu não sei, mas foi um dia comum. E a palavra vai dizer que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. E quando o anjo do Senhor aparece para Zacarias, ele chega para ele e fala: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, que é estéril, ficará grávida e dará à luz a um filho. E o anjo então começa a falar a Zacarias que havia acontecido, a resposta da oração dele havia chegado. Mas é interessante nós vermos como que nós sabemos na teoria que Deus é fiel e que Deus ouve e responde às nossas orações. Mas muitas vezes, na prática, é completamente diferente. Sabe por quê? Porque Zacarias sabia que haviam promessas de Deus. Zacarias sabia que Deus era fiel e que Deus ouvia a oração. Mas o problema é que Zacarias chegou num lugar de incredulidade, onde ele já não cria que Deus podia cumprir, que Deus podia fazer aquilo que ele orava e pedia ao Senhor. E hoje eu quero ver com você 3 lições para que nós possamos vencer a incredulidade. A palavra diz que Zacarias foi incrédulo àquilo que o anjo disse. E porque ele foi incrédulo, ele ficou mudo durante todo o tempo da gestação de Isabel, porque ele não creu naquilo que o anjo falou ao coração dele. A primeira lição que nós aprendemos com Zacarias para nós vencermos a incredulidade é que as nossas realizações pessoais não podem estar acima da presença de Deus. As nossas realizações pessoais não podem estar acima da presença de Deus. O texto vai dizer, querido, que Zacarias, ele tinha um sonho, ele e Isabel de serem pais. Mas apesar de não terem o seu sonho realizado, ele permanecia servindo ao Senhor. Ele permanecia buscando ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos falar que as nossas realizações, os nossos sonhos não são mais importantes do que a presença de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas pararem na fé, pararem na caminhada, porque não viu acontecer aquilo que elas almejam e desejam. Mas deixa eu falar algo, querido, a presença de Deus é muito mais importante do que uma realização pessoal. E quando nós olhamos, foi justamente isso que aconteceu. Por quê? Porque ele entendeu que Deus era mais importante do que o sonho dele. E quantas vezes nós não tomamos birra de Deus? Quantas pessoas estão desviadas? Talvez você está nos assistindo e você está desviado. Por quê? Porque Deus não fez o que você queria no tempo que você queria. Mas nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando você olha para Zacarias e Isabel, eles não firmaram a caminhada deles em um sonho. Eles firmaram a caminhada deles em Deus, em quem Deus era, no caráter dele. E mesmo que Deus não tivesse feito o que eles queriam, da forma que eles queriam, eles continuavam servindo ao Senhor. Nós estamos diante de uma geração que só busca Deus por aquilo que Deus pode fazer. Nós estamos diante de uma geração, nós nunca estivemos diante de uma geração que quer tanto as bênçãos, mas não quer cumprir os princípios. Uma geração que só quer buscar o quê? As bênçãos, e não quer buscar quem Deus é. Mas deixa eu falar, oh, querido, quando você busca quem Deus é impossível você não ter acesso também ao que Ele pode fazer por você. Todas as pessoas que buscam a quem Deus é também vão receber um pouquinho do que as suas mãos podem fazer. E Zacarias permaneceu servindo ao Senhor. Mas venhamos e convenhamos, de forma pessoal, ele chegou em um lugar onde a incredulidade alcançou o coração dele. Muita gente acha que todo mundo que está dentro da igreja está crendo, né? Olha lá, fulano crê. Não, tem muita gente que está dentro de casa.
Tem muita gente que está ouvindo a palavra, está lendo a Bíblia, está ouvindo o Senhor, mas não está crendo. E Zacarias, de forma pessoal, chegou nesse lugar onde ele já não cria mais que Deus podia realizar de forma pessoal. Por quê? Porque ele chegou no lugar onde ele viu o tempo levar eles ao lugar da esterilidade. Eles eram de idade avançada. Quando o anjo chega para falar para ele, ele fala assim: não, mas eu sou de idade avançada, minha mulher é estéril. O tempo levou eles ao lugar da improbabilidade. O tempo levou eles ao lugar da incapacidade. Ele se via fraco demais para fazer cumprir aquilo que Deus prometeu. Ele se via fraco demais para ver cumprir o sonho do seu coração. Mas eu preciso te dizer algo essa tarde. A graça não superabunda sobre a nossa força. A graça não superabunda sobre aqueles que têm capacidade ou possibilidades. A graça superabunda sobre a nossa fraqueza. Porque a palavra vai dizer que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Então existem momentos que Deus te leva ao lugar da improbabilidade. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Existem momentos que Deus te leva ao lugar da impossibilidade. Existem momentos que Deus te leva ao lugar da improbabilidade. Sabe para quê? Para que a graça dele possa se manifestar sobre a sua vida. Para que o poder dele aperfeiçoe a sua fraqueza. Talvez você tenha palavras da parte de Deus. Talvez eu tenha dado sonhos ao teu coração. Você olha para você, você vê incapacidade. Você olha para você, você vê improbabilidade. Deixa eu te dar uma notícia essa tarde. Não tem problema, porque para a sua impossibilidade tem graça. Para a tua vulnerabilidade existe poder transformador. Para a tua incapacidade existe poder de Deus para transformar a tua vulnerabilidade em realizações. Como é difícil lidar com a nossa impossibilidade. E quantas vezes nós achamos que Deus tem problema com a nossa impossibilidade? Quantas vezes nós achamos que Deus tem problema com a nossa improbabilidade? Eu não sei o que Deus te prometeu, mas talvez você olhe para você e fale assim: Deus, eu me sinto tão pequeno. Deus, eu me sinto tão incapaz. Acho que isso não é para mim não. Porque é assim, né, gente? A gente ora para Deus falar. Na hora que Deus fala, a gente fala: é grande demais para mim, Senhor. Não dá, eu não dou conta. E a gente acha que Deus perdeu o controle só porque nós somos pequenos. Não, querido, Deus está vendo a sua incapacidade quando Ele te promete. Mas ainda assim Ele te promete. Por quê? Porque quando Ele te promete, Ele não está olhando para a tua capacidade de fazer cumprir. Ele está olhando para a graça dEle, para o poder dEle, que se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Para a sua vulnerabilidade existe poder de Deus disponível para realizar o que Ele tem te falado. Mas sabe, eu acho lindo porque mesmo a vulnerabilidade, ou melhor, mesmo a incredulidade tendo chegado na vida de Zacarias, um sacerdote, ele permaneceu num lugar de oração. E eu preciso dizer algo para você. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a oração como a linguagem da intimidade. Se você não acompanhou, você pode acessar. Tem aí disponível no canal do YouTube da nossa igreja. Mas algo que eu aprendo também sobre o nosso lugar de oração é que o nosso lugar de oração é o lugar onde a incredulidade do nosso coração é exposta. O nosso lugar de oração é o lugar onde as vulnerabilidades, aquilo que está desalinhado no nosso coração é exposto. E quando o anjo chega para falar com ele no lugar de oração, querido, olha o que a palavra vai dizer: que a incredulidade do coração de Zacarias foi exposto. Sabe por quê? Porque muitas vezes é no teu lugar de oração que Deus vai trazer alinhamento para o teu coração. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Luiz Hermínio, e ele falava assim: chega o momento das nossas vidas que Deus alinha as nossas emoções ao mesmo nível de revelação da palavra que nós temos recebido da parte de Deus. Preste atenção. Chega uma hora da sua vida que Deus vai alinhar o teu coração, que Deus vai alinhar as suas emoções. Porque não adianta eu querer viver um milagre com as minhas emoções desalinhadas, não. Antes de Deus te levar para o lugar do milagre, Ele alinha o teu coração, Ele alinha as tuas emoções, Ele alinha você para que você possa chegar lá, posicionado à altura do que Ele falou. E muitas vezes o nosso lugar de oração é esse lugar onde o nosso coração é exposto, onde a incredulidade é exposta. A palavra diz que ele estava oferecendo ao Senhor
incenso, apresentando as orações dos santos. Quando nós olhamos o tabernáculo de Moisés, dentro do tabernáculo de Moisés havia o lugar santo, o santo dos santos, e também havia o átrio. Mas quando a gente olha o lugar santo, dentro do lugar santo havia o altar de incenso. E todas as vezes que o sacerdote oferecia incenso, a oração dos santos, a oração do povo estava sendo apresentada diante de Deus. O que Zacarias estava fazendo ali dentro? Ele estava apresentando orações diante de Deus. Engraçado, né? Porque ele estava apresentando a oração dos santos, mas ele não cria que a oração dele poderia ser respondida por Deus. Ao mesmo tempo que ele oferecia a oração dos santos, a palavra vai nos contar que o povo estava lá do lado de fora, esperando para ver se a oração dele seria aceita diante de Deus. Olha isso, presta atenção. Zacarias estava onde? Dentro do tabernáculo onde a presença de Deus se manifestava. O povo estava lá fora, esperando para saber se a oração dele seria aceita. O povo que estava lá fora estava crendo que a oração dele seria aceita. E Zacarias, que estava dentro do lugar da presença, não estava crendo que a oração dele seria aceita. E quantas vezes a nossa vida é assim? Todo mundo olha para a gente e fala: eu creio no que Deus vai fazer na sua vida. E a gente mesmo não crê no que Deus vai fazer. Talvez você está nesse lugar onde todo mundo fala: Deus vai fazer, Deus vai fazer, e você não crê. Você crê para os outros, mas para você, você não crê. Mas o Senhor te trouxe aqui essa tarde para alinhar o teu coração. O Senhor te trouxe aqui essa tarde para alinhar, para denunciar a incredulidade do teu coração e falar: filho, eu posso fazer tudo como nós cantamos essa tarde. Eu sou bondoso. Bondade é um atributo de quem Deus é, e não há nada que seja impossível para quem Ele é. Ele pode fazer. Mas vamos ser sinceros, não adianta todo mundo crer se você não crê naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você não precisa ser Zacarias. Você pode crer antes de ver. Você pode crer mesmo sem entender. Você pode crer. Sabe, no decorrer da minha caminhada eu encontrei muitas pessoas que perderam a expectativa do que Deus pode fazer. No decorrer da minha caminhada eu encontrei muitas pessoas que perderam a fé no que Deus pode fazer, no Deus que trabalha em favor dos seus filhos. Muitos creem que Deus pode fazer na vida do outro, mas não creem que Deus pode fazer na sua vida. Clamam, oram pelo outro, mas não creem que Deus pode intervir na sua própria história. Querido, não basta você orar. Você precisa aprender a orar com fé. Você precisa aprender a clamar com fé. Eu gosto do que Jó vai dizer. Jó vai dizer assim: olha, orarás a Ele e Ele te ouvirá. Ei, quando você ora, Ele ouve a sua oração. E muitas vezes são em dias comuns, em tardes comuns. Uma tarde comum, uma tarde simples. Dia 19 de julho de 2022, uma tarde simples, que o Senhor pode te tocar com uma resposta da parte dEle. Porque são em dias comuns. Sabe o que eu acho lindo na palavra? De tempos em tempos a gente vê assim: em dia comum, o anjo apareceu para Maria. Em um dia comum, o anjo apareceu para Zacarias. Porque são em dias comuns que nós vivemos intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Talvez o Senhor te trouxe aqui essa tarde. Talvez essa tarde é uma intervenção de Deus na sua história. Você crê? Sabe, o tempo levou eles para o lugar da esterilidade. A espera, gente, grandes homens e mulheres de Deus que viveram, marcaram gerações, foram homens e mulheres que passaram por longos períodos de espera. E sabe de uma coisa? A espera é um teste de fé para todo cristão. Se você pode abrir sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a palavra fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a
convicção de fatos que não se veem. Sabe, muitas vezes nós medimos a nossa fé de acordo com a fé do mundo. Por quê? Porque a fé do mundo é uma fé que toca aquilo que é palpável. É uma fé que toca algo. A fé do mundo é uma fé que pode ver, que pode sentir, que pode tocar. Mas quando nós falamos a fé, que é a fé do cristão, a fé do cristão está fundamentada naquilo que não se vê. A fé do cristão está fundamentada naquilo que é eterno, naquilo que é imutável, naquilo que nós não podemos tocar. A fé do cristão não está fundamentada na sua capacidade. A fé do cristão está fundamentada na palavra de Deus. Querido, se você crê só naquilo que você vê, isso não é fé. Se você só crê naquilo que os seus olhos físicos podem ver, você não está exercendo fé. Por quê? Porque a fé envolve diretamente fatos invisíveis. E nós cremos, nós aceitamos tudo por meio da fé. A palavra vai dizer que por meio da fé, nós chamamos à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Agora você precisa entender que muitas vezes o Senhor nos leva ao lugar da espera. Muitas vezes o Senhor nos leva a esse lugar onde o tempo passa, esse lugar de espera. Para quê? Para testar a nossa fé. Para ver se onde é que a nossa fé está firmada. Eu vou repetir isso para você. Muitas vezes o Senhor nos leva ao lugar da espera para testar a nossa fé, para nós sabermos aonde é que a nossa fé está firmada. Sabe por quê? Porque a espera denuncia se a nossa fé está firmada nas circunstâncias, na nossa capacidade ou na imutabilidade do caráter de Deus. E aí, você está sendo aprovado ou desaprovado por Deus no seu teste de fé? Porque a espera não anula a possibilidade do que Deus pode fazer. A espera te leva para o lugar onde cada vez mais você confia naquilo que o Senhor pode fazer. A segunda lição para nós vencermos é a incredulidade. A segunda lição que nós aprendemos com Zacarias é que saber que um cenário improvável não anula a onipotência de Deus. A segunda lição para nós vencermos a incredulidade é saber que um cenário improvável não anula a onipotência de Deus. Gente, Deus poderia ter realizado o sonho de Zacarias e de Isabel. Poderia. Deus poderia ter dado um filho para eles. Deus poderia simplesmente ter realizado o sonho deles. Mas eu preciso te dizer que todas as vezes que um propósito eterno é gerado, um processo, um tempo de espera também está entrelaçado. O tempo levou eles para o lugar da esterilidade. O tempo levou eles para o lugar da incapacidade. Talvez você está aí e você está vendo o tempo passar e você não vê cumprir o que Deus te falou. Talvez você está vendo o tempo passar e você só se vê chegando mais perto do lugar da impossibilidade. Mas eu preciso te dizer algo: um cenário improvável não anula a onipotência de Deus. Não anula. Ela era estéril sim, de idade avançada sim. E foi justamente isso que ele foi questionar. O anjo chega para ele e ele fala assim: mas como que vai acontecer isso? Minha mulher é estéril e nós já somos avançados de idade. Mas sabe o que é lindo? Porque apesar da incredulidade dele, ele aprendeu a permanecer no lugar que vida era gerada. Ele aprendeu a priorizar a presença de Deus. Não importa se o tempo te levou para o lugar da esterilidade. Não importa se o tempo te levou para o lugar da impossibilidade, da improbabilidade. Querido, não importa se o tempo te levou para o lugar onde você se vê incapaz de gerar os sonhos de Deus para a sua história. Eu preciso te dizer que na presença de Deus tem vida em abundância. Tem vida que toca a tua esterilidade. Tem vida para tocar a tua impossibilidade, para tocar a tua improbabilidade. Então preste atenção em algo. Quando nós voltamos para esse lugar de oração, nós permanecemos em um ambiente onde a palavra é liberada, onde a fé é gerada por meio do Espírito e não importam as circunstâncias. Como que a fé é gerada, gente? A fé não vem quando nós oramos, a fé vem por meio da palavra de Deus. À medida que nós ouvimos a palavra de Deus.
Quando você, é por isso que a sua vida de oração precisa ser conciliada com a leitura da palavra. Por quê? Porque a fé, ela pode ser acrescentada tanto quando você lê o texto bíblico e tanto quando o Espírito Santo fala de forma pessoal ao teu coração. Porque quando a palavra é liberada, a fé é gerada no teu coração. Quando Deus, eu gosto de falar assim, que quando homens falam, nós até podemos ouvir. Mas quando Deus fala, a nossa história é transformada, porque parece que ativa um fogo dentro de nós. Nós começamos a crer naquilo que Deus está falando. Era impossível, mas de repente começou a se tornar um vislumbre de possível, porque eu passo a crer. O que é gerado pelo Espírito Santo dentro de nós por meio da palavra de Deus pode sim só acontecer com uma intervenção sobrenatural, não tem problema. Mas você precisa crer, querido, que teu Deus é o Deus do sobrenatural. O problema do incrédulo é que ele crê mais na sua capacidade, naquilo que os seus olhos podem tocar, do que no poder sobrenatural de Deus. Mas como que eu não vou crer que Deus é o Deus do sobrenatural? Aliás, o Deus que criou o natural, não seria esse o Deus do sobrenatural? Porque foi Ele que criou o natural. Esse é o nosso Deus. E sabe algo que você precisa entender? Que todo milagre tem um toque da onipotência de Deus. O que é onipotência? Onipotência é a capacidade que Deus tem de fazer com que algo deixe de existir, de alterar as leis da natureza ou criar algo do nada. É a capacidade criadora de Deus. E quando a gente fala sobre o milagre, todo milagre tem um toque da onipotência de Deus. Mas eu preciso falar, por quê? Porque nunca se foi pregado um evangelho tão humanista, onde nós não cremos mais em intervenções sobrenaturais de Deus, onde nós não cremos mais, por quê? Porque no fundo é mais fácil eu ficar com a minha incredulidade, é mais fácil eu ficar com a minha incapacidade, com aquilo que os meus olhos podem tocar, do que eu ser desafiado a crer naquilo que eu não posso fazer. Eu não estou falando que você tem que ser anjo, não estou falando que você tem que ser sobrenatural o tempo todo. Eu não estou dizendo isso. Deus nos fez humanos, Deus nos fez para viver como homens de forma natural. Mas nós precisamos entender, gente, lá no Éden, o homem não precisava de cura, Eva não precisava de um milagre de Deus para gerar. Por quê? Porque no jardim o homem desfrutava da plenitude do ser, da originalidade da criação de Deus. Mas você sabe o que o pecado fez? O pecado deturpou o plano e o propósito original da parte de Deus. Adão não tinha problemas com isso, porque ele desfrutava da originalidade da criação. Mas graças a Deus que nós estamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo vem para apresentar para mim e para você um padrão superior. Porque nele habita corporalmente a divindade de Deus. Porque nele há plenitude de vida, plenitude de abundância. Presta atenção. Onde tem morte, Cristo vem e toca com vida. Onde tem esterilidade, Cristo vem e toca com vida. Onde tem, querido, doença, Ele toca com vida. E Cristo nos deixa experimentar um fragmento. Você está aqui comigo? Cristo nos deixa experimentar um fragmento da onipotência de Deus. Quando alguém é curado, a onipotência de Deus transformadora é ativada. Quando a mulher estéril, que não podia ter filhos, agora passa a ter filhos, o toque de Deus, o toque da onipotência de Deus é ativado. Eu volto a dizer, todo milagre tem um toque da onipotência de Deus. E sinceramente, como eu não vou falar que isso, gente, como eu vou dizer que isso não é real? Se foi Ele quem curou o filho da viúva, foi Ele quem disse Lázaro sai para fora, foi Ele quem curou o paralítico do tanque de Betesda, como que nós não vamos crer se Ele fez uma Isabel, uma mulher estéril ser mãe de filhos? Ele faz Maria, agora uma virgem, gerar a luz ao Salvador do mundo. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus, Ele não está limitado ao natural, Ele é o Deus do sobrenatural, e Ele te toca de forma sobrenatural. Sabe por quê, querido? Porque quando Ele te toca de forma sobrenatural, Ele está nos tocando. Meu Deus, pega isso aqui. Quando Deus nos toca e nos permite partilhar do seu poder sobrenatural,
Ele está nos permitindo partilhar do que um dia nós vamos desfrutar na plenitude, nas bodas do Cordeiro. Sabe por quê? Porque a palavra diz que lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá pranto. Como eu não vou crer nisso? Porque quando hoje Ele toca alguém com o sobrenatural, nós estamos partilhando de um fragmento do que um dia nós vamos desfrutar na eternidade. Ele é o Deus do sobrenatural. Esse é o nosso Deus. E Zacarias chegou a esse lugar onde ele já não tinha mais expectativas, ele não conseguia mais sonhar. Mas deixa eu falar algo. Quando Zacarias perdeu a expectativa, foi aí que os céus começou a planejar por ele. Quando Zacarias não via mais possibilidade, foi aí que Deus começou a planejar por ele. Sabe por quê? Porque Deus não queria só dar um filho para Zacarias. Deus queria dar para ele um testemunho. Deus queria dar para ele um verdadeiro milagre a ser contado. A palavra vai dizer que João Batista preparou o caminho para a vinda do Messias. Foi João Batista que preparou o caminho para que Cristo viesse. A palavra vai dizer então que o anjo começou a dar revelação para ele do que ia ser gerado. Começa a falar sobre quem seria João Batista. Talvez você está aqui e você fale assim: Elisa, estou cansado. Estou cansado, já orei tanto. Estou aqui servindo ao Senhor e eu não sei mais o que fazer. Sinceramente, eu acho que eu nem creio mais. Eu não sei, querido, como está o teu coração. Mas no lugar da obediência, Deus estava gerando um homem que marcaria gerações. E talvez você questione e fale assim: Elisa, por que até hoje não aconteceu o que Deus me prometeu? Por que eu me vejo num lugar de tanta improbabilidade? É porque testemunhos, milagres não podem ser gerados em ambientes prováveis. E é por isso que Deus está te levando para o lugar da improbabilidade. Sabe por quê? Porque quando o milagre nasce, a glória é dada somente a Deus. Quando o milagre nasce, todos precisam reconhecer que a mão do Senhor fez isso. E tem hora que Ele vai nos levar para esse lugar. A terceira lição para vencermos a incredulidade é que a nossa incredulidade não limita quem Deus é. A sua incredulidade não limita quem Deus é. Eu lembro que um dia desses para trás, eu vi uma dessas frases de Facebook, sabe? Na verdade foi uma foto que postaram de um irmão que estava evangelizando. E eles com uma placa, e naquela placa estava escrito assim: Jesus está voltando. Não importa se, mais ou menos assim, não importa se você não crê, a minha responsabilidade é te avisar, Jesus está voltando. Porque a incredulidade de alguns não anula quem Deus é. Você está aqui comigo? A sua falta de fé não anula a capacidade que Deus tem. E muitas vezes nós não percebemos como que a nossa incredulidade de fato não anula quem Deus é, mas ela traz consequências para nós. Deixa eu falar algo para você. Deus não tem problema com as suas dúvidas. Se você olhar um pouco mais para frente, a Bíblia diz que o mesmo anjo chega para Maria e fala que ela geraria o Salvador do mundo. E ela pergunta para ele assim: mas como que isso vai acontecer? E ele responde para ela. Mas Zacarias não, ele duvidou. Ele fala: a minha mulher é estéril, eu sou avançado de idade. Ele duvidou. Querido, Deus não tem problema com as suas perguntas. Deus não tem problema de você perguntar para Ele e falar: Senhor, como que isso vai acontecer? Ele tem problema com a sua incredulidade. É com isso que Ele tem problema. E Zacarias duvidou do anjo. Mas preste atenção, ele não duvidou do anjo, ele duvidou do que Deus estava falando. Porque o anjo era apenas um mensageiro da parte de Deus, alguém carregando uma palavra da parte de Deus. Quando Zacarias duvida, ele não está duvidando do anjo em si, ele está duvidando, ele está sendo incrédulo ao próprio Deus, a palavra, a imutabilidade da palavra de Deus. E isso gerou consequências para ele. Sabe por quê? Porque a palavra diz, querido, que é impossível que Deus minta. Você está aqui comigo? É impossível que Deus minta. Quando Deus te faz uma promessa, Ele não está brincando com você. Quando Deus te faz uma promessa, Ele não está testando para ver se você crê ou não. Não. Quando Deus te faz uma promessa, Ele está te anunciando aquilo que há de acontecer. Ele só está te contando aquilo que vai acontecer.
impossível que Deus minta. Você precisa entender isso. Porque o que nós entendemos como promessas, os céus declaram como um comunicado do que há de acontecer. Se Deus te fez uma promessa, Ele só está te comunicando daquilo que os céus, daquilo que Deus na sua onipotência, na sua onisciência já viu acontecer. A minha pergunta para você é: o que você tem deixado falar mais alto? Será que você não perdeu a expectativa de ver aquilo que Deus pode fazer na sua história? E muitas vezes Deus vai te levar para esse lugar onde o teu caráter é aperfeiçoado, onde a sua incredulidade, a minha incredulidade é exposta, porque a espera é Deus aperfeiçoando o nosso caráter. Maria viu aquilo que o anjo falou para ela e falou: como que isso vai acontecer? Ela creu que aquilo era um fato. Ela creu naquilo. Ela creu porque a fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Agora, ela vai dizer que se cumpre em mim segundo a sua vontade. E Zacarias, Elisa? Zacarias não creu, Zacarias duvidou. Ele pegou o cenário dele, a esterilidade, e colocou ela como um fato. Será que você não tem pego o cenário, a sua incapacidade, como um fato? Será que você não tem pego isso e falado: Deus, mas é isso? Não, querido. Será que você não tem sido incrédulo? Sabe por quê? Porque a fé lida com aquilo que é intocável. A fé é a convicção de fatos que nós ainda não vemos, mas nós cremos que eles já estão prontos na eternidade para se materializarem. Isso é fé. A fé vem pelo ouvir. Você precisa deixar que aquilo que Deus fala ao teu coração gere fé no teu coração. Elisa, então por que eu estou me vendo tão incrédulo? Tem algumas causas para a incredulidade. Primeiro, uma pessoa pode ser incrédula por nunca ter ouvido falar sobre algo. Como você vai crer naquilo que você nunca ouviu falar? Mas também uma pessoa pode ser incrédula por valorizar o cenário da impossibilidade. Ela olha mais para o cenário do que para o que Deus disse. Outra razão, a pessoa pode escolher não confiar no que Deus falou. Foi isso que Zacarias fez. Ele escolheu não confiar no que Deus falou. Eu não sei. A incredulidade pode vir também por causa de expectativas frustradas. Mas eu preciso te falar que existe uma solução para a incredulidade. A palavra vai dizer que Jesus caminhava por toda parte operando milagres. E em muitos lugares ele não podia operar milagres por causa da incredulidade das pessoas. E então a palavra vai dizer lá em Marcos 6 que ele percorreu as aldeias ensinando. Elisa, o que faz, o que me ajuda a sair do lugar da incredulidade? O conhecimento. Porque quanto mais você conhece quem Deus é, mais fé é gerada no teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. À medida que você ouve mais sobre quem Deus é, mais fé é gerada no teu coração. Então deixa eu falar algo para você. Se você está se pegando no lugar da incredulidade, talvez seja porque você precisa conhecer mais a Deus. A sua incredulidade só revela o quanto você precisa conhecer mais de Deus. O Senhor quer nos ensinar a vencer a incredulidade. Se você pode, se coloque sobre os seus pés. Nós normalmente exercemos fé sobre aquilo que nós conhecemos. E essa tarde o Senhor nos chama para trilhar o caminho da fé. Escolher trilhar o caminho da fé é escolher trilhar o caminho do conhecimento sobre quem Deus é. Eu não sei se você está aqui, você tem permitido o tempo gerar a sua fé. Eu não sei se você pode, feche os seus olhos. Eu não sei o que você tem esperado da parte de Deus. Você que está aí nos assistindo, eu não sei o que você tem esperado da parte de Deus. Mas talvez você está no lugar da incredulidade. Mas essa tarde o Senhor te chama para o lugar do conhecimento de quem Ele é. A primeira lição para você vencer a incredulidade é: as suas realizações pessoais não podem estar acima da presença de Deus. Você não busca a Deus pelo que Ele pode fazer, você busca a Deus por quem Ele é. E automaticamente, quando você conhece quem Ele é, você vai ter acesso ao que Ele pode fazer. Mas a motivação do meu coração é conhecer quem Ele é.
A segunda lição para você vencer a incredulidade é saber que o cenário improvável que te cerca não é uma impossibilidade para Deus. E a terceira lição para você vencer a incredulidade é que a sua incredulidade não limita o que Deus pode fazer na sua história. Isaías capítulo 64, no versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam.